A forma mais simples de analisar fundos imobiliários na Bolsa de Valores. Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje eu vou mostrar a forma mais simples, mais prática e mais eficaz de você analisar fundos imobiliários. Eu vou ensinar para vocês aqui quais são os 5 filtros essenciais que vão te ajudar a identificar bons fundos imobiliários. E o melhor, vai te ajudar a eliminar aqueles fundos imobiliários que podem ser problemáticos. Afinal, a gente quer investir hoje, receber dividendos já nos próximos 30 dias, nos próximos 60, nos próximos meses e nos próximos anos. A gente não quer algo que pode dar problema na nossa carteira. E com esses filtros, você já vai estar um passo à frente da maioria dos investidores. Então, bora aprender como simplificar a análise de fundos imobiliários, deixar essa análise extremamente eficaz e lucrativa para colocar dinheiro no seu bolso hoje, nos próximos meses e nos próximos anos. Lembrando, antes de começar o vídeo já, esse vídeo não é uma recomendação de investimentos. Eu vou compartilhar minha tela aqui daqui a pouco, vou falar sobre alguns fundos imobiliários, mas não é uma recomendação nem para você investir, nem para você não investir. O objetivo aqui desse vídeo é te trazer um conhecimento para você, junto com o conhecimento que você já tem, tomar a sua própria decisão de investimento, se você vai investir no fundo ou se você não vai investir. Antes da gente começar, escreve aqui nos comentários qual é o melhor fundo imobiliário que você tem na carteira. Eu quero ver qual que você considera o melhor fundo imobiliário. De repente é o mesmo fundo imobiliário que eu tenho, que eu acho o meu melhor da carteira. Enfim, compartilha aqui comigo. Às vezes é até um dos que eu vou compartilhar aqui a tela e mostrar para você fazendo a análise na prática. Tá bom? Pessoal, investir em fundos imobiliários é uma ótima forma de gerar renda passiva. Só que nem todos os fundos imobiliários são iguais. Alguns fundos imobiliários parecem bons, mas eles podem ter um problema de vacância, pode ter um problema de inquilino, pode ter um problema de poucos cotistas, podem ter problema de liquidez. E isso tudo, com certeza, vai aumentar o risco do seu investimento. Olha só, quem sabe a minha história aí já sabe, né? Eu perdi muito dinheiro investindo. Então, e na verdade eu não estava nem investindo, né? Eu achava que eu estava investindo e estava fazendo um monte de besteira na bolsa lá no começo dos anos 2000, quando eu comecei a dar os meus primeiros passos nos investimentos. E ó, isso fez com que eu montasse uma estratégia, uma metodologia de investimento extremamente conservadora. Então, perder dinheiro na minha vida real mesmo fez com que eu me tornasse extremamente conservador e só buscasse investimentos que realmente não fossem dar problemas. Afinal, eu perdi dinheiro 2 vezes na bolsa, perdi uma vez, fiquei 2 anos longe da bolsa, nunca mais queria voltar para a bolsa, não resisti, voltei depois de 2 anos, perdi mais dinheiro, saí de novo da bolsa. Depois de quase 3 anos eu voltei novamente, já pensando como não vou mais perder dinheiro. E olha só, isso foi algo que foi transformador para mim e é algo que eu sempre busco ensinar para vocês. Eu achava que para ganhar dinheiro eu tinha que ser arrojado, eu tinha que me expor a risco. E isso só fez eu perder dinheiro. Eu entendi que quanto mais conservador a gente é, mais dinheiro a gente ganha. Isso é contraintuitivo para muita gente, mas é a realidade. Quanto mais conservador a gente é com os nossos investimentos, mais dinheiro a gente vai ganhar. Então, eu vou mostrar aqui para vocês que com os filtros certos, você consegue focar e colocar o seu dinheiro nos fundos imobiliários de qualidade de verdade. E você vai eliminar rapidamente aqueles fundos imobiliários que não valem a pena ou que tem muito risco, que pode fazer você perder muito dinheiro depois. Então, esses 5 filtros vão tornar a sua análise muito mais eficiente e vai reduzir absurdamente o risco de você cair em armadilhas, certo? Então, para ensinar para vocês e mostrar na prática esses 5 filtros, eu vou compartilhar a minha tela. Eu escolhi aqui o site do Investidor 10, mas a gente tem outros sites onde a gente pode analisar ativos também, e você pode analisar o site que você está mais acostumado. Eu gosto muito do Investidor 10, não tenho parceria nenhuma com o Investidor 10, é o que eu uso no meu dia a dia para fazer essas análises, porque eu acho ele muito intuitivo, um site muito fácil da gente olhar as informações ali e tirar o que a gente já não quer e deixar o fundo imobiliário que a gente quer. Tá bom? Então eu vou compartilhar minha tela aqui e mostrar passo a passo aqui nos fundos imobiliários. Então vamos lá, pessoal, olha aqui, eu tô já no site do Investidor 10 e aqui eu deixei aberto o fundo imobiliário XPML
XP11, que é um fundo imobiliário de shopping centers. É um fundo imobiliário que eu tenho na minha carteira, que eu acho ele realmente muito bom. O primeiro filtro que a gente vai passar, imagina o seguinte, imagina como se fosse um coador de café. É um filtro de café, né? Você joga ali, passa uma parte dele. Se não passar por esse primeiro filtro, a gente nem vê o segundo. Mas se passar pelo primeiro, a gente vai analisar o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto e todos sucessivamente. Se ele passou em todos, ele está apto a entrar na nossa carteira. É um fundo que a gente considera um fundo bom para a gente investir, certo? O primeiro filtro que a gente usa é o filtro da liquidez diária. O que significa esse filtro? Significa quanto de dinheiro é movimentado todos os dias nesse fundo. E por que que esse filtro aqui ele é importante? Porque talvez hoje você tenha pouco dinheiro nesse fundo. Talvez você tenha aí R$1.000, R$5.000, R$10.000, enfim. Só que no longo prazo, a gente precisa que essa liquidez diária seja bem alta. Por quê? Se em algum momento a gente quiser vender esse fundo imobiliário, a gente consegue vender no mesmo dia e no outro dia o dinheiro está na nossa conta. Se essa liquidez diária for baixa, talvez a gente demore alguns dias para conseguir vender. E aí a gente perde uma das características importantes do investimento em fundos imobiliários, que é realmente ter esse dinheiro na mão rápido. Porque é igual um imóvel, que a gente às vezes quer vender e demora semanas, meses, às vezes até anos para conseguir vender um imóvel. No fundo imobiliário, a gente consegue vender de um dia para o outro se essa liquidez diária for acima de 1 milhão. Então aqui, ó, a gente vê que a liquidez diária do XPML são 13 milhões. Então, poxa, se eu tiver 50 mil, 100 mil, 200 mil nesse fundo imobiliário, até mais do que isso, eu consigo colocar uma ordem de venda no dia e vender todas as minhas cotas no mesmo dia. Então, isso mostra que um fundo ele tem uma boa movimentação e isso é muito importante para a gente. Aí, ó, eu separei aqui também o HGLG11, que é um fundo imobiliário de logísticas. Olha só, a liquidez dele é 7,84 milhões. Também passa. Por quê? O primeiro filtro é o seguinte: a liquidez diária tem que ser acima de 1 milhão, pelo menos de 1 milhão, tá? Agora a gente vai ver aqui, ó, um outro fundo. KNRI é um fundo de lajes corporativas, de prédios comerciais, de centros de distribuição. Ele também tem uma alta liquidez, 5,69 milhões. E eu deixei aqui um outro fundo imobiliário de outra característica, que é um fundo de papel, o KNCR11. E ele também tem uma liquidez diária acima de 1 milhão. Ele tem 12 milhões de liquidez diária. E por último, um outro fundo de tijolo, o GARI11, um fundo bem famoso na bolsa, que ele tem 7,51 milhões. Então, olha só, todos os fundos passaram no primeiro filtro, beleza? Isso faz com que todos vão para o segundo filtro. E aí eu vou baixar aqui um pouquinho, onde a gente vê algumas informações importantes. Ó. A gente vê que é um fundo de tijolo, um fundo de shoppings. Eu estou agora no XPML, tá? Ó. XPML, que é o fundo imobiliário de shopping centers. Qual que é o segundo filtro que a gente usa? É o filtro da vacância. Olha aqui, XPML tem 4,40%. O filtro aqui é de 10%. Se ele tem mais do que 10% de vacância, isso quer dizer mais de 10% dos imóveis tá sem ninguém alugar, sem pagar aluguel, a gente não investe nesse fundo. Ele tem 4,4%, então ele passa nesse filtro. Da mesma forma que o HGLG também passa, porque a vacância dele é pequenininha também, ó. 4,30%. O KNRI, vamos ver a vacância, menor ainda, ó, 2,81%. A NCR não tem vacância, porque é um fundo de papel, então ele não tem imóveis, ele investe em dívidas do setor imobiliário, então é 0%. Esse filtro a gente desconsidera para fundos de papel. E aqui no GARI, a gente vai baixar aqui, vamos ver a vacância dele. Caramba, um fundo de tijolo, é um fundo híbrido, porque ele tem vários tipos de imóveis, eu vou mostrar para vocês depois. E a vacância dele é 0%. Então, todos os fundos que eu selecionei aqui passaram no segundo filtro. O terceiro filtro, vamos voltar lá para o XPML. É o filtro de número de cotistas, que tem que ter mais do que 100 mil cotistas. O fundo XPML tem 555, então passa também. Vamos ver aqui o HGLG, 492 mil, mais do que 100 mil cotistas, passa também. Esse aqui é o KNRI, mais de 100 mil cotistas, tem 286 mil cotistas, passou também. O KNCR, fundo de papel, passou também. 377 mil cotistas. E o GARI11 passa também, ele tem 272 mil cotistas. Ótimo.
Todos passaram. Todos passaram, então a gente vai agora para o filtro de valor patrimonial. Eu vou mostrar aqui, começando de novo, pelo XPML. O valor patrimonial tem que ser acima de 1 bilhão. E aqui o XPML tem 6,48 bilhões. Ótimo, passou também. O valor patrimonial tem que ser acima de 1 bilhão. O HGLG tem 5,3 bilhões. Ótimo, passou também. KNRI também passa, 4,56 bilhões. O KNCR, que é um fundo de papel, também passa, 7,06 bilhões. E o GARI 11, 1,13 bilhão. Passou raspando, mas passou também. Então, todos os fundos passaram. Agora, entra para os dois últimos filtros. E aí, muita gente comete um erro que eu vou compartilhar aqui com vocês. A gente precisa ver se esse fundo ele é multi-imóvel e multi-inquilino. Isso quer dizer, ele tem mais do que, eu considero assim, acima de 6 imóveis, tá? O XPML, ele tem shoppings distribuídos, ó, em todos esses estados do Brasil. Então ele tem aqui, ó, 15, 20, 23 shoppings, e aqui a gente consegue ver os shoppings que ele tem dentro do portfólio. E óbvio, dentro de cada shopping ele tem vários inquilinos. Então, o XPML passa em todos os filtros e está apto a poder entrar na nossa carteira, certo? Aí a gente vai para o HGLG. Vamos ver, é um fundo de galpões logísticos, então a gente precisa ver se ele tem bastante galpões. E ele tem bastante galpões, principalmente aqui em São Paulo, ó, 16 em São Paulo, 4 em Minas, 3 no Rio, 2 em Pernambuco e 1 em Santa Catarina. Esses galpões, eles são galpões multi-inquilinos também. Tá? Tem vários galpões aqui, cada um deles tem aqui vários inquilinos, todos eles, por quê? Porque não tem o nome de uma empresa específica, então todos eles são multi-inquilinos. Então ele é multimóvel, multi-inquilino, passa em todos os nossos filtros, certo? Aí nós vamos aqui para o KNRI. KNRI, vamos ver se ele é multimóvel e multi-inquilino. A gente vê aqui que ele tem 15, 19, 21 imóveis espalhados em 3 estados. Então é um número legal, mais do que 6 imóveis. E aqui a gente vê que ele tem lajes corporativas, eles têm prédios comerciais aqui, ó, como a Bela Paulista. Ele tem centro de distribuição, como esse aqui em Cabreúva. E ele tem também alguns aqui, ó, por exemplo, aqui o centro de distribuição em Jundiaí, onde é multimóvel e multi-inquilino, tá? Tem vários inquilinos dentro desse próprio galpão aí que eles têm, certo? Desse centro de distribuição que ele tem. Então, o KNRI também passa em todos os nossos filtros. O KNCR, a gente não analisa imóvel porque é um fundo de papel, então ele não tem imóvel, ele investe em dívidas do setor imobiliário. E aí a gente vai para o GARI 11, que é onde muita gente comete o que, na minha opinião, é um erro. Por quê? Olha só, quando a gente baixa aqui e vai ver o GARI, a gente fala, caramba, ele é multimóvel. Olha só quantos imóveis ele tem espalhado em vários estados do Brasil. Só que aí, quando a gente vai olhar os imóveis, olha só, Pão de Açúcar Angélica, Pão de Açúcar Vila Leopoldina, Pão de Açúcar Abílio Soares, Pão de Açúcar Sabará. Olha só quantos imóveis para o Pão de Açúcar. Depois a gente começa aqui a ver, ó, Mateus Maceió, Mateus Jacobina, Mateus Maceió, Mateus Conceição do Coité. E a gente vê um monte de Mateus. E depois a gente vê a Air Liquid 2, Almanara, IBRF e Bate Souza Cruz. O que acontece aqui? A gente vê que o GARI, apesar dele passar em todos os filtros, quando chega nesse filtro de multimóvel e multi-inquilino, a gente olha para ele e fala assim, cara, mas tem muito imóvel pro Pão de Açúcar. E imagina só, o Pão de Açúcar é uma baita rede de supermercados, né? Ok, mas imagina que o Pão de Açúcar enfrente um problema e resolva fechar lojas. Esse fundo, o GARI 11, se o Pão de Açúcar fechar 5, 6, 10 lojas desses aqui, o GARI vai explodir a vacância dele, que hoje está em 0, porque todos os imóveis dele estão alugados. Só que está muito concentrado em apenas 4 inquilinos. Então a gente tem o Pão de Açúcar, o Mateus, a Air Liquid, a BRF, o Almanara aqui em Jandira, que é pertinho aqui de onde eu tô, e o Bate Souza Cruz, Cachoeirinha. Então a gente tem muitos imóveis, poucos inquilinos. Muita gente acha isso bom, fala, cara, tudo alugado pro Pão de Açúcar, que é uma baita rede de supermercados. Só que, na minha opinião, não é errado investir no GARI. Afinal, ele passa em todos os outros filtros. Só que nesse filtro de ser multimóvel
e multi-inquilino, ele não é aquela eficiência, ele tem um certo problema. Parei de compartilhar minha tela aqui para voltar com vocês. Então, é um fundo bom? Tem um baita valor patrimonial, tem bastante cotistas, tem uma alta liquidez, tem baixa vacância, só que é inegável que esse fundo ele tem mais risco do que os outros fundos que eu mostrei para vocês. Então, isso faz com que a gente fique um pouquinho com o pé atrás. Vamos dizer, se tivesse um ranking, os outros fundos estariam mais à frente no ranking do que esse daí, tá? Esses filtros que eu aplico, eles são baseados nos fundamentos que mais impactam a qualidade de um fundo imobiliário. Eles ajudam a gente a identificar fundos imobiliários que são mais consistentes, com menor risco e com mais previsibilidade de rendimentos, de continuar pagando hoje e sempre. Então, o fundo que tem mais inquilinos acaba sendo melhor e mais seguro. Afinal, como eu falei, hoje eu considero o Pão de Açúcar uma grande rede de supermercados. Mas eu não sei se daqui a 1 ano, daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, eles vão estar assim. Se eu não tivesse uma opção, eu iria investir no Gary 11. Mas hoje eu prefiro outros fundos imobiliários de tijolo do que ele, justamente pela questão de inquilinos. Então, quando você utiliza esses filtros, você reduz seus riscos, porque você evita fundos problemáticos, que você já vê logo de cara. Esses aqui, todos que eu separei, eu deixei para o último filtro, ser o filtro ali que vai decidir se a gente vai investir nele ou não. Mas tem fundos que no primeiro filtro, a gente já vê liquidez diária menor do que 1 milhão, a gente já tira aquele fundo imobiliário da carteira. Fundo tem pouca liquidez, a gente já tira. Na vacância a gente já vê uma alta vacância, a gente nem coloca o nosso dinheiro ali. Outra coisa, a gente melhora a eficiência na escolha, porque a gente não precisa investir num monte de fundos imobiliários, a gente só investe no que passam em todos esses nossos filtros. Então, com menos fundos imobiliários para analisar, a gente pode se concentrar nos melhores e só colocar os melhores e os maiores na nossa carteira. E confiança, porque fundos imobiliários com grande patrimônio e com muitos cotistas são sempre muito mais confiáveis e mais estáveis. Então, com esses 5 filtros, você já vai conseguir eliminar boa parte dos fundos imobiliários problemáticos e focar apenas nos fundos imobiliários melhores, nos vencedores. E eu vou aproveitar que a gente está falando desses filtros e de como a gente vai fazer a gestão da nossa carteira, escolher os melhores para entrar na nossa carteira também. E eu vou falar aqui sobre o Bolsa de Valores para Iniciantes. Esse aqui é o meu livro onde eu falo tudo sobre ações e fundos imobiliários. Se você quer aprender muito mais do que só esses 5 filtros, se você quer aprender a analisar as ações, os filtros que a gente usa para analisar as ações para entrar na nossa carteira, como que a gente faz a gestão da nossa carteira, se você quer saber até mais do que o básico, antes disso daí, aquilo que é essencial mesmo, que é qual corretor usar, como abrir conta numa corretora, enfim, esse livro aqui é o guia para o investidor iniciante e para o investidor que já investe faz tempo. E eu vou deixar aqui na descrição um link especial com uma condição especial e com frete grátis. Então clica no link aqui para receber um exemplar aí na sua casa, certo? E é óbvio que mesmo com esses 5 filtros, a gente ainda, eu considero muito importante você estudar mais dos fundos, entender os setores dos fundos para você ter fundos imobiliários de vários setores dentro da sua carteira. Só que esses filtros, ele já simplifica demais o processo para você tirar logo de cara fundos imobiliários que não são considerados antiproblemas, aqueles fundos imobiliários que realmente são muito mais estáveis, certo, senhoras e senhores? Então agora me conta aqui quais filtros que você já usava para analisar os fundos imobiliários e se tem algum aqui que você não usava, mas vai começar a usar a partir de agora. Deixa aqui nos comentários. E é claro, se você curtiu esse conteúdo, se você gostou desse vídeo, lembre-se de deixar aqui o seu like, se inscrever no canal e compartilhar com quem está começando essa jornada de investimentos. Um grande abraço, até o próximo vídeo e bons investimentos.